Bom dia, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVAL, rádio digital, nossas redes sociais. E, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e, sob a minha prerrogativa, na condição de presidente desta sessão, a ata, como foi encaminhada aos senhores deputados e deputadas nos gabinetes, a dou por aprovada. E, da mesma forma, comunico que o expediente foi encaminhado eletronicamente. Nós entramos diretamente nesse horário especial, no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Consulto o bloco, se alguém gostaria de se manifestar. Não temos nenhum orador inscrito. Na sequência, o horário pertence ao Bloco União e PSD. Consulto o bloco, deputado Mário Mota, Vossa Excelência, que falará no horário destinado aos partidos políticos, em nome do Bloco União e PSD, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Muito obrigado, nosso querido padre Pedro Baldissera, queridos colegas deputados, mesa. Eu apenas aproveito essa possibilidade de usar o horário dos partidos, embora seja uma comunicação pessoal, porque nós estamos apresentando uma proposta de emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina com a finalidade de fortalecer as atividades de controle, integridade e transparência do nosso Estado. A administração pública eficiente e íntegra é um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável e a confiança pública em qualquer democracia. No Estado de Santa Catarina, nós observamos uma necessidade preemente de fortalecer os mecanismos de controle interno e de gestão de riscos nas entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo. E é com esse objetivo que nós estamos propondo uma emenda à Constituição do Estado, visando expandir e consolidar as funções da Controladoria Geral do Estado. A Controladoria Geral do Estado, como órgão central de controle interno, desempenha um papel crucial na prevenção de irregularidades, no combate à corrupção e na promoção da transparência. No entanto, para que a CGE possa executar as suas funções de maneira mais efetiva, seria essencial que seja dotada de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, além de instrumentos modernos de gestão de riscos que permitam a identificação proativa de áreas vulneráveis à fraude e ao desperdício. A ampliação do escopo de atuação da CGE permitirá uma abordagem mais sistemática e integrada do controle interno, estendendo-se não apenas às questões financeiras, mas também aos aspectos operacionais e estratégicos das organizações públicas. Esta emenda que estamos propondo garantirá que todos os níveis da administração pública estadual estejam alinhados com as melhores práticas de governança e compliance essenciais para a consecução dos objetivos de políticas públicas e para a proteção dos recursos públicos. Além disso, senhores, senhoras, a instituição de uma estrutura robusta de gestão de riscos sob a égide da Controladoria Geral do Estado ajudará a administrar melhor os riscos potenciais que podem afetar as entidades do governo, garantindo uma resposta rápida e eficiente em situações adversas, o que é vital para a continuidade das operações governamentais e para a entrega de serviços públicos de alta qualidade à população catarinense.
Portanto, a presente proposta de emenda constitucional busca não apenas fortalecer a Controladoria Geral do Estado, mas também estabelecer um sistema mais resiliente de gestão pública, tornando o Poder Executivo de Santa Catarina um modelo de administração pública transparente, responsável e eficaz, além do que hoje já se apresenta. Desta feita, ao considerar a legitimidade da proposição e o notável interesse público da medida proposta, eu espero contar com o apoio dos nobres pares em prol da ágil tramitação da matéria e, no mérito, apoio por sua aprovação. Agradeço imensamente os que já subscreveram e aos que venham subscrever no seio da Assembleia esta proposta de emenda à Constituição. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, caros colegas. Feita a manifestação, deputado Mário Mota. Na sequência, o horário pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, com a palavra deputado Fabiano da Luz. Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos. Bom dia, deputado Padre Pedro, meus colegas deputados, a todos que aqui nos acompanham. As enchentes do Rio Grande do Sul e a migração de gaúchos. O tema imigração. Isso é o que eu quero falar no dia de hoje. Por quê? Eu me lembro de 1941, na grande enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul, a histórica enchente, e que de lá muitos gaúchos migraram em busca de terras novas porque perderam tudo. Isso aconteceu também com meu avô, que saiu do interior de Lajeado com uma carroça, uma junta de bois e os filhos em cima. Foi o que sobrou da enchente de 41. E ao longo do percurso, nas paradas para dormir, encontravam abrigo em algumas propriedades, em outras mandavam seguir adiante que não queriam saber de pessoas ali próximo. E foi assim, talvez com a voz de muitos de vocês que estão nos acompanhando. Isso aconteceu mais para trás na história, também com nossos ancestrais que vieram da Europa, de muitos outros lugares, fugindo de guerras. E tem sido assim ao longo da história da construção de Santa Catarina, com pessoas que vieram dos mais diversos setores do mundo e nas mais diversas condições. São assim com os haitianos fugindo da violência, os venezuelanos da situação econômica, os muçulmanos e os ucranianos fugindo das guerras, e assim também com os nordestinos em busca de uma terra nova, e assim agora nós estamos começando a viver mais uma vez a situação de gaúchos que estão migrando para as outras regiões e muitos vindos para a nossa Santa Catarina. As águas ainda não baixaram no Rio Grande do Sul. A previsão é de mais chuvas e de muitos outros dias ainda das águas permanecerem cobrindo casas, cobrindo cidades, cobrindo bairros, mas muitos já sabem que perderam suas casas, que os filhos perderam as escolas e que os seus empregos também estão sob o risco porque muitas empresas não estão mais naquele local. Não há outro caminho, não há outra solução para muitos a não ser buscar uma nova vida. Já tem relatos de algumas famílias chegando em Santa Catarina, algumas já chegaram na região oeste do nosso estado, tenho certeza que em outras regiões também chegaram, porque têm parentescos aqui em Santa Catarina e buscam abrigo a quem lhes acolhe, a quem lhes estende a mão. E é isso que nós agora precisamos fazer e aprender mais uma vez a tratar o migrante ou o imigrante como um cidadão, porque as divisas, as cercas, os territórios, isso tudo foi criado pelo homem. Não pode ser isso que nos divide. Nós precisamos unir agora
todos os esforços possíveis para acolher essas pessoas, independente de onde elas venham. Seja o migrante que está vindo agora do Rio Grande do Sul, seja o haitiano, o venezuelano, o cubano, o muçulmano, o palestino, o ucraniano, o russo, quem tiver vindo em busca de uma terra prometida, de uma oportunidade, de uma vida nova, que nós saibamos acolher essas pessoas, que nós saibamos aproveitar a oportunidade de potencial dessas pessoas para nós desenvolver e crescer ainda mais. Afinal de contas, a humanidade precisa de mais seres humanos, que tenham mais a humanidade, que tenham mais a fraternidade dentro de si. É importante nós ajudarmos agora o Rio Grande do Sul. Pessoas do Brasil inteiro estão indo para lá trabalhar voluntário. Bombeiros e policiais militares, agentes de segurança de todos os estados foram para lá. A Força Nacional, o governo federal está lá. Então, essa união de esforços de agentes públicos, de agentes de segurança e de voluntários está fazendo toda a diferença. A reconstrução não vai ser rápida. Não vai ser rápida, porque tem muito estrago. Tem muita cidade que perdeu quase que 100% das suas construções, dos seus bairros, das suas localidades, que vão ter que praticamente reconstruir 100% das cidades. Então, isso vai ser um processo que vai demandar tempo, mas a humanidade ela é urgente, e é isso que nós precisamos nos ater agora, saber que precisa da assistência lá, precisamos dar todo o suporte lá, mas também precisamos estar preparados para dar todo o suporte para aquelas pessoas que aqui virão. E aí tem um tema. Ontem nós fizemos uma audiência pública e aqui esteve o secretário da administração, aqui esteve o comandante da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, dos agentes penitenciários, que nós tratamos justamente da saúde mental, das condições de trabalho desses agentes. E o tema saúde mental é pouco discutido, mas é extremamente necessário nos dias de hoje, porque o psicológico daquelas pessoas que estão vivendo a situação que os nossos vizinhos gaúchos vivem, ele vai demandar de muito trabalho profissional, vai demandar de muito psicólogo, psiquiatra, de muita terapia para as pessoas saberem superar o trauma da qual eles estão vivendo. Então, nós, catarinenses, somos o primeiro vizinho e somos o primeiro que tem que estender a mão e abrir os braços para receber esses gaúchos e dizer que aqui também é terra deles, é território deles e aqui eles também terão uma grande oportunidade de reconstruírem as suas vidas. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Fabiano. Na sequência, o horário pertence ao bloco Podemos, Republicanos e Novo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Napoleão. Querido deputado Padre Pedro, nosso presidente, queria destacar aqui a presença entre nós de uma querida comitiva de navegantes, amigos, líderes, estão aqui entre nós, liderados pelo ex-prefeito Roberto Carlos, foi meu colega prefeito, fez um grande trabalho à frente do município de Navegantes. Então, em nome do prefeito Roberto Carlos, cumprimentar o Carlinhos, líder dos vigilantes lá da cidade, também o Cassiano, da área empresarial, o suplente de vereador, o Gerson, e também o nosso querido ex-prefeito Roberto Carlos, pessoas muito queridas aqui entre nós, se fazem presentes, prestigiando e acompanhando essa sessão. Um abraço a todos eles e a nossa querida cidade de Navegantes. Sejam bem-vindos a esta casa. Na sequência, o horário pertence ao PP. Partido Progressista abre mão, abdica da manifestação. Na sequência, o PSOL. Deputado Marquito, Vossa Excelência, que falará em nome do PSOL, tem o tempo de até 3 minutos. Um bom dia a todos e todas, deputados, deputadas, quem nos acompanha pelas redes aqui da Assembleia Legislativa. Eu quero aqui primeiro dizer que todos e todas nós lamentamos e sentimos muito o que hoje assola a população do Rio Grande do Sul. É um evento climático extremo, nunca visto antes, com uma consequência na vida de milhares e milhares de pessoas.
de uma dimensão que nós não temos ainda o tamanho que ela representará, na perspectiva do quanto isso é trágico como um aspecto de impacto emocional, psicológico, um trauma profundo, bem como uma destruição dos bens física que nunca vista antes no Brasil. Esse fato não está isolado, nós temos também acontecimentos de enchentes nesse mesmo momento no Maranhão. Nós estamos acompanhando grandes incêndios de uma seca profunda numa das regiões do Canadá. Nós estamos acompanhando também enchentes profundas no Oriente Médio, e isso tem demonstrado o quanto que realmente é necessário e urgente que agentes políticos de tomada de decisão como nós tenhamos que pensar em transições, em outros paradigmas de atuação, especialmente de legislação, de investimento do recurso público e de tomadas de decisão na perspectiva de que as mudanças climáticas criam eventos extremos climáticos e que a gente vai precisar ter políticas de convivência, de resiliência e também de transformação e de transição desses momentos. Então eu quero inicialmente lamentar, dizer que nós teremos que nos preparar, sim, de forma solidária também, de forma amigável, de forma de acolhimento para essa migração que acontecerá naturalmente por conta desse evento no Rio Grande do Sul, bem como teremos que repensar as ações colocadas na reconstrução dessas cidades e principalmente nas tomadas de decisões agora a partir daquilo que acontece nas nossas cidades catarinenses e também no nosso estado. A Quest fez uma pesquisa ali entre o dia 5 e 6 agora deste mês e que reconheceu onde 99% da população perguntada, que foram mais de 2.000 pessoas, eles reconheceram que aquele evento climático ele tem relação com as mudanças climáticas. Então, eu quero colocar isso, acho que a gente está aqui muito disposto pela solidariedade, mas também por as... Mais 30 segundos, Obrigado. deputado. Acredito que nós nos sensibilizamos, a motivação pública é muito evidente e tenho certeza que a gente agora uma mudança de paradigma nas nossas ações. E as questões da convivência climática, de ações voltadas à restauração, recuperação, à proteção, deverão ser cada vez mais intensificadas, especialmente nas nossas ações aqui legislativas. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Marquito, o último horário pertence ao PL. Consulto a bancada. Deputado Sorato, Vossa Excelência, que falará em nome do PL, tem o tempo de até 16 minutos. Mas, senhor presidente, colegas deputados, utilizo do horário dos partidos para lamentar uma notícia que saiu ontem, falada pelo jornalista Renato Igor, da decisão que o Ministério Público Federal teve de ingressar uma ação judicial para retirar do IMA a competência sobre a licença ambiental da Marina que está projetada para ser instalada na Beira-Mar Norte. Todos nós sabemos que essa Marina, ela muito mais do que abrigar embarcações, ela vai fomentar o turismo de Florianópolis e de todo o estado, ela vai gerar emprego, vai gerar renda, ela vai oportunizar que as pessoas possam cuidar ainda mais do meio ambiente, e a gente tem que lamentar aqui, e esta casa, nós temos que comprar essa briga para que seja mantida toda a análise desse processo de licença ambiental, que já evoluiu bastante, já foi expedida a licença ambiental prévia, a LAP, e agora estava prevista para junho ou julho ser expedida a licença ambiental definitiva para que a Prefeitura de Florianópolis, os investidores, pudessem fazer então a instalação da Marina da Beira-Mar Norte.
repito, um importante equipamento que não vai só ajudar na preservação do meio ambiente, não vai só abrigar embarcações na beira-mar norte, mas vai fomentar o turismo, vai fomentar o desenvolvimento econômico da nossa região. Então, esperamos que o Judiciário analise com propriedade, como sempre bem faz o Judiciário catarinense, toda essa tentativa de levar para o IBAMA, de tentar, mais uma vez, trazer ICMBio, RESEX e tantas discussões que acabam não levando a nada, que o Judiciário possa manter essa licença ambiental para o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e a gente possa, de uma vez por todas, ter a tão sonhada Marina da Beira-Mar Norte, gerando emprego, renda e ajudando a preservar o meio ambiente. Era isso, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Sorato, eu gostaria de consultar ao PL. O Fernando Kreilingen gostaria de utilizar uma parte do tempo. O partido concede? Então, deputado Fernando, Vossa Excelência tem ainda 13 minutos e 25 segundos. Obrigado ao PL pela oportunidade de me passar o tempo, deputado Sorato. Gente, muito bom dia. Venho à tribuna hoje para falar sobre um tema que, nas últimas 2, 3 semanas, aí tem se falado muito, principalmente em redes sociais, na imprensa, nós no parlamento, que é a questão do Rio Grande do Sul, mas eu não poderia me omitir em parabenizar algumas pessoas. Principalmente, gostaria de parabenizar o GRM lá de Joinville, Grupo de Resgate em Montanhas, que está praticamente desde o início daquela tragédia do Rio Grande do Sul, auxiliando a população, como voluntários, auxiliamos de uma campanha para que eles conseguissem recursos e pudessem ir até o Rio Grande do Sul, e estão lá há algum tempo como voluntários, auxiliando toda a população. Do povo para o povo. Então, muito que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, a solidariedade, principalmente do povo catarinense, tem se refletido em todos os ambientes. Abre a rede social, as pessoas voluntárias, auxiliando, fazendo campanhas. Então, a minha vinda aqui hoje é para parabenizar cada um de vocês, cada uma que está em seus meios de comunicação, seu WhatsApp, seu Instagram, seu Facebook, fazendo campanhas, arrecadando e voluntariamente levando esses mantimentos e esses recursos lá para o Rio Grande do Sul. Então, parabéns a todos vocês. Também muito se fala, né, que o poder público não faz nada, é só os voluntários. Gente, nós precisamos equilibrar isso também. O poder público tem sua participação. Santa Catarina destinou vários agentes públicos para auxiliar, inclusive em resgates através do Águia, de helicópteros, de equipamentos aqui da Defesa Civil, dos bombeiros militares, da Polícia Civil, também da Polícia Militar. Então, parabenizar o poder público por estar enfrentando esse desafio. Muitas vezes a gente vê mais os voluntários porque quem se manifesta mais, quem publica mais, são os voluntários. Mas os agentes públicos, dificilmente você vê o policial lá fazendo uma foto, fazendo um vídeo da ação que ele fez. Então, gostaria de equilibrar isso, parabenizar também o poder público aqui de Santa Catarina por se envolver nessa nobre causa. É tão bacana, lá em Joinville, sou de Joinville, sou da região norte, ali da região da Munesc, Planalto Norte Catarinense. Em todos os cantos nós temos pessoas mobilizadas nessa causa. É uma causa nobre, uma causa solidária, uma causa que nos impacta todos os dias quando a gente abre a rede, a gente acaba vendo vídeos que nos comovem demais, mas a solidariedade do povo catarinense foi demonstrada várias vezes dentro do nosso estado. Quem diga Rio do Sul, a região ali do Vale, duramente castigada, quem diga os fenômenos climáticos que ocorreram no oeste do estado. Então, a solidariedade do povo fez com que algumas cidades fossem reestruturadas, reconstruídas e a população tivesse novamente um ambiente saudável para se viver. Então, parabéns a todos os voluntários. Quero aqui, de uma forma muito carinhosa, parabenizar os bombeiros voluntários de Joinville, a minha equipe, a equipe do meu gabinete que esteve no Rio Grande do Sul, viajando, participando, auxiliando, resgatando pessoas, entrando na água, levando mantimentos, toda a mobilização que a nossa equipe fez para auxiliar as pessoas. Então, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue chegar muito longe. E, além disso, também fazer aqui um pedido para que muitas pessoas pudessem
não politizar tanto e não polarizar tanto essa ação do Rio Grande do Sul. Essa questão do Rio Grande do Sul, ela tem afetado, castigado duramente pessoas, famílias, empresas, comércio, o desenvolvimento econômico daquele estado. E eu vejo pessoas, principalmente hoje, uma grande ferramenta que a gente tem é a rede social, eu vejo pessoas apenas brigando por questões políticas. Porque é o show da Madonna, porque não é o show da Madonna. Porque se não tivesse show da Madonna, não tinha chovido. Porque... Gente, não tem nada disso, são fenômenos climáticos que ocorreram. Nós temos já provas, né, que alguns fenômenos, principalmente o deputado Marquito sabe disso, que as questões ambientais têm influenciado muito no crescimento de fenômenos climáticos e principalmente volume de chuvas. Mas vamos parar de politizar isso. Porra, está uma brigaceira danada em rede social, ninguém mais aguenta as pessoas usarem a tragédia do Rio Grande do Sul para falar que é uma questão de esquerda e direita. Então, realmente, isso aí chegou no limite. Eu acho que o bombeiro que resgata, ele não vai lá e pergunta para a sua vítima se ela é da direita ou esquerda ou se ela votou no Lula ou no Bolsonaro. Ela vai lá resgatar a vítima. E aquele que está em cima de um telhado de uma casa, esperando o resgate, não quer saber se o bombeiro está de roupa vermelha, ele não vai ser resgatado porque o bombeiro tem roupa vermelha. Então, ele não quer nem saber com isso. Então, gente, política, vamos discutir durante o período político, durante a eleição, campanha, cada um pelo seu lado, cada um defende seu time. Mas esse momento é de esquerda, direita, centro, todas as pessoas, todas as ideologias se unirem por uma mesma causa. A causa, nesse momento, é recuperar e auxiliar aquele Estado que tanto necessita. Assim como o nosso Estado já necessitou durante muitos momentos, principalmente das chuvas que ocorreram no ano 2022 e 2023. Então, que Deus abençoe o Rio Grande do Sul. Deputado Pepe Colasso. Deputado Fernando, vamos aproveitar mais esses 8 minutos que o PL deu, com muita gentileza, para que a gente possa usufruir aqui do tempo e debater esse tema tão importante que a gente está passando no Brasil, que é essa catástrofe que acabou acontecendo no Rio Grande do Sul, e que tu coloca uma situação muito importante dos voluntários, né, que estiveram e estão no Rio Grande do Sul, tentando salvar vidas, salvar animais, dando esse gesto. Muitos voluntários que estão lá dando publicidade aos acontecimentos que tiveram no Rio Grande do Sul, mas muito também que estão fazendo de forma anônima. Muitos fazem da forma que uma mão dá, a outra não precisa saber. Eu acho isso muito importante. Tem muita gente ajudando, muita gente com um espírito muito positivo para que o Rio Grande do Sul possa voltar à normalidade. Mas isso também nos deixa muito preocupados, porque nós temos, deputado Fernando, uma característica geográfica muito parecida com o Rio Grande do Sul. O sul do Brasil está sofrendo muito com esses efeitos climáticos nos últimos anos. Vou falar um pouquinho da minha cidade, de Tubarão, né, da região sul do estado, que já teve enchentes aí nos últimos anos que passaram. Né? O rio Tubarão, por exemplo, chegou a transbordar em 2022 e 2023, coisa que não acontecia desde a década de 70. E nós estamos numa luta incansável, toda a bancada do Sul, para que a gente possa fazer um projeto muito importante para a cidade de Tubarão e para a região sul, para a região da Murel, que é a redragagem do rio Tubarão. Nós tivemos um exemplo nessa semana, que o governador anunciou a redragagem do rio Itajaí, só nas redondezas de Rio do Sul, da cidade de Rio do Sul. Por isso a gente afirma também a importância da redragagem do rio Itajaí-Açu por inteiro, porque as cidades que são ribeirinhas sofreram muito no ano passado com uma grande enchente que aconteceu no nosso estado e que esses prejuízos ainda estão sendo pagos e recuperados pelo estado de Santa Catarina. Ainda hoje, por muitos anos, ainda vamos ter que pagar. E falando um pouco da redragagem, a gente aqui acentua o nosso pedido, afirmando que a gente sempre fala, ratificando aqui o que a gente sempre fala, que a prevenção vale muito mais do que depois consertar as coisas depois que a tragédia aconteceu. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que estão falando aí em torno de 50, 60, 70 bilhões, mais de 5 anos para que o Estado possa ter a pujança econômica de novo. Se fossem feitos investimentos em obras de prevenção, claro que a gente sabe que às vezes contra o clima é difícil lidar, mas obras de prevenção a gente vai fazer com que haja um impacto econômico muito menor do que está acontecendo agora. E não só o impacto econômico, também salvar vidas. Então, o que a gente faz o apelo para o governo do Estado, para que a gente tenha uma política pública, uma política de Estado, que invista nas questões de prevenção no Estado de Santa Catarina. A Assembleia tem feito um movimento muito importante aqui, quando nós movimentamos através de um projeto liderado pelo deputado Camilo,
que é um fundo específico para a Defesa Civil, né, através de um movimento aqui da Assembleia, tentar convencer o governo do Estado para que a gente possa ter um recurso, um fundo específico para investimentos nessa área. Deputado Pepe, primeiro eu quero parabenizá-lo, porque esse tema da redragagem do Rio Tubarão é um tema que, desde o início do seu mandato, você tem falado aqui na Assembleia, os deputados do Sul falam muito sobre isso, mas você tem defendido com unhas e dentes, eu tenho te acompanhado, principalmente nas redes sociais, e você fala muito desse tema. E conte conosco, para que a gente possa auxiliar essa cobrança junto ao governo, para que isso realmente se efetive e a gente tenha uma segurança para o sul do estado de Santa Catarina. Deputado Márcio Machado. Obrigado, deputado Fernando. Parabéns pela sua fala. De fato, o que nós presenciamos é esse espírito altruísta, esse espírito que emana do ser humano, mas também nós temos uma dualidade interessante. De um lado, esse espírito de você salvar vidas, salvar os animais, salvar aqueles que estavam sem esperança. Mas, de um outro lado, você vê um ser humano egoísta, um ser humano que se aproveita de situações. Tem uma loja que estava toda estruturada, não tinha pego chuva, a inundação. Foram lá, destruíram a loja, roubaram tudo que tinha na loja. A empresária tem 5 unidades, 4 foram inundadas, uma não. Então, o que aconteceu? Nessa que não foi inundada, eles invadiram tudo. Então, nós precisamos ter também essa consciência e a rigidez em certas situações de calamidade como esta, da lei ser mais punitiva. A gente tem um filme, um ensaio sobre a cegueira, e aí as pessoas estão cegas e egoístas, e com o passar do tempo elas ficam mais individualistas. Então, nós temos essa grande dualidade. Eu quero aqui ressaltar, em Lages, a importância do desassoreamento do rio Cará. É muito importante porque dá alagamentos pesados na nossa cidade. A mesma coisa lá em Otacílio Costa, tem um rio chamado Desquite. Eu coloquei R$100 mil para compra de diesel para a prefeitura fazer o desassoreamento. Também em Correia Pinto, nós temos um rio que é o Canoas, que alaga uma região inteira de um bairro Nossa Senhora e demora muito para baixar a água. Então, nós precisamos ter essas políticas públicas e ter um olhar também para a questão ambiental. Nós temos algumas séries no Netflix que falam sobre o planeta. E lá está sendo destruído os polos, então está acabando com os animais que estão lá, não conseguem ir para um lugar, está uma poluição danada, então está tendo uma destruição do ecossistema. E como é que a natureza ela reverbera isso? Com efeito rebote. Então nós temos que ter um cuidado também, não o homem como centro de toda a terra, mas ele faz parte de um sistema integrado com a natureza. Então, parabéns, Rio Grande do Sul é um país, um país dentro de um país, porque realmente é uma nação muito forte, e a gente tem um orgulho danado que está acontecendo, e a nossa gratidão a todos que estão fazendo parte dessa história bonita dos beija-flores. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio. Apenas ontem peguei alguns números, e olha que assustador, gente. A minha cidade, Joinville, tem mais de 600 mil habitantes. O número de desabrigados nesse momento no Rio Grande do Sul são mais de 600 mil pessoas. É uma Joinville toda desabrigada lá no Rio Grande do Sul. Então isso é assustador. A pessoa que não se comove com uma situação dessa, ela precisa repensar o seu modo de agir, o seu modo de pensar e o seu modo de viver. Porque realmente é um fator muito pesado, é um impacto muito grande para a vida da gente e que a gente possa ter mais solidariedade, mais amor pelo próximo. Deputado Márcio Machado, vejo pessoas resgatando animais e vejo pessoas xingando que as pessoas estão resgatando animais, vão resgatar gente. Talvez reclame aquele que não tem um animal, que não saiba o amor de uma pessoa pelo seu animal de estimação. Então, vidas importam sim, todas as vidas importam sim, e esse é o momento de solidariedade. Deputado Berlanda. Deputado Fernando, só para me registrar, o assunto está muito quente, dizer que eu, como empresário, já fiz doações de muitos colchões lá. Agora estamos fazendo uma grande parceria com fornecedores, repassando um kit de 30 produtos para quem quer fazer doação no custo. Preço de mercadoria, como refrigerador, fogão, mais um minuto, colchão, travesseiro, tudo isso, as 200 lojas está repassando. Isso não tem margem, está aprovado, a gente repassa para ajudar nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. A empresa Berlanda está firme e junto com o nosso gaúcho. Deputado Berlanda, parabéns. São essas ações que nós precisamos enaltecer,
valorizar, assim como a Lunelli fez também, deputado Antídio, acompanhei várias empresas de Santa Catarina. Mais 30 segundos, deputado. A gente precisa valorizar, sim, essas ações, porque muitas vezes, se o deputado Berlanda vir aqui falar, as pessoas vão dizer que é uma autopromoção. Se o deputado Berlanda não vier falar, as pessoas vão dizer, o deputado Berlanda tem 200 lojas e não doou nada. As pessoas precisam saber e a gente tem que enaltecer essas ações. Parabéns a todos os empresários catarinenses, a todos os voluntários catarinenses que estão se doando por essa nobre causa. Fim do horário destinado aos partidos políticos. Entramos agora na ordem do dia, mas antes, porém, ouço o deputado Napoleão pela ordem. Querido presidente Padre Pedro, colegas deputados, também destaco com muita alegria a presença entre nós aqui no plenário do Parlamento Jovem do município de Timbó. São jovens parlamentares, vereadores jovens, vereadoras jovens e a Câmara Municipal de Timbó, portanto, daqui presente com seu Parlamento Jovem, trazendo boas ideias, grandes iniciativas, uma turma preparada, uma turma qualificada, passa todo dia hoje aqui no município de Florianópolis, na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça, uma jornada cívica de jovens muito bem preparados, muito qualificados. Parabéns à Câmara Municipal de Timbó, a todos esses jovens parlamentares e registro também, com muito carinho, a liderança da nossa vereadora Gilmara, lá no município de Timbó, uma vereadora aguerrida, uma vereadora atuante, que sempre está aí firme e pronta a ajudar em todas as causas e, portanto, parabéns aqui aos jovens parlamentares, ao Parlamento Jovem de Timbó. Feito o registro, deputado Napoleão, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta casa. A ordem do dia, pedidos de informação. Nós temos aqui o pedido 96, deputado André de Oliveira, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da construção de uma delegacia da Polícia Civil no município de Itapema. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 97, deputado Marquito, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca dos recursos disponíveis da Lei Paulo Gustavo para o uso pelo governo estadual. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 98, deputado André de Oliveira, solicitando à secretária de Estado da Saúde informações acerca da construção de novos leitos de UTI no Estado. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Moção 101, deputado Jair Mioto, manifestando apelo ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes pela contenção das áreas de deslizamento no Morro dos Cavalos, município de Palhoça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 362 a 372. Fim da ordem do dia. Nós entramos agora em explicações pessoais. Deputado Napoleão Bernardes, Vossa Excelência está inscrito em explicações pessoais, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Meu caro presidente, deputado Padre Pedro, muito bem ladeado pelo nosso querido deputado Neudi Sareta, e dupla à frente aqui da condução dos trabalhos. Cumprimento aqui a todos os queridos deputados, a todos aqueles que nos acompanham, que nos visitam,
já pude destacar nosso ex-prefeito Roberto Carlos, de Navegantes, uma grande figura pública, um grande líder, que eu me inspiro e me espelho, um grande líder que eu tenho muito orgulho, ladeado aqui pelos nossos líderes, o Cassiano, o Gerson, também o Cassinho, a Câmara Municipal de Timbó, através de seus parlamentares jovens, a quem também já referenciei com muito carinho. Muitos deputados aqui fizeram relatos emocionantes, emocionados sobre a questão do Rio Grande do Sul. Muitos deputados, muitas deputadas aqui destacaram com muita dor no coração todas as suas reflexões, percepções a respeito desse tema, e eu, obviamente, me coaduno e me somo a cada uma dessas percepções. E tudo isso que aconteceu no Rio Grande do Sul nos mostra, por um lado, uma faceta humana de muita virtude, porque há uma grande maioria de pessoas, de um coração gigante se desdobrando em buscar fazer o bem, imprimir solidariedade, empatia. E essa tragédia que nos assola no Rio Grande do Sul também é uma demonstração da generosidade humana, da empatia humana, do bem no coração de uma gama amplamente majoritária de pessoas. Isso nos toca profundamente no coração, na alma. Por outro lado, infelizmente, também revela um lado ruim, negativo, de uma minoria de pessoas, mas uma minoria que também nos toca fundo com tristeza na alma. A gente podre por dentro, que dissemina um monte de bobagem, um monte de desinformação, propaga ódio e só quer ver o caos instalado. Falava ontem longamente com o deputado, o delegado Egídio, inclusive, e o delegado relatava a sua experiência pessoal lá, da tristeza em ver a desesperança das pessoas. E eu dizia aqui, deputado Egídio, da faceta humana, do bem, da virtude, de uma gama amplamente majoritária de pessoas, né, enfim, que tem o seu coração gigantesco. Isso tem demonstrado a melhor face do ser humano. Mas, por outro lado, em menor grau, obviamente, numa minoria, mas também tem demonstrado o lado ruim, né, de muitos seres humanos que aproveitam para praticarem crimes, para se aproveitarem do próximo e também, enfim, para propagarem aí sentimentos negativos. Mas eu venho trazer uma outra perspectiva desse episódio. Há uma cesta básica daquilo que é mais necessário. Uma cesta básica daquilo que é mais necessário para as pessoas, para a sua sobrevivência numa situação como aquela. A questão dos remédios, a questão dos alimentos, a questão da própria água. E eu incluo nessa cesta básica, por assim dizer, algo que também é importante. Informação com credibilidade. Informação com veracidade. Porque num momento como esse de desesperança, ter acesso à informação com credibilidade, com verdade, com respeito, passa a ser um item da cesta básica. E eu parei para pensar nisso quando vi que alguma das coisas que as pessoas mais pediam, além do remédio para sobreviver, além da água e do alimento para sobreviver, muitas pessoas começaram a pedir a doação do famoso radinho a pilha. Do radinho a pilha. E houve um movimento de doações aí de rádio a pilha, para que as pessoas pudessem ter acesso a alguma informação para retroalimentar a sua esperança, para ter acesso a uma perspectiva. E aí vem à tona a importância do rádio na vida da gente, de uma comunicação humana, de uma comunicação afetiva e de uma comunicação, acima de tudo, com verdade, com credibilidade. O rádio a pilha passou a fazer parte de uma cesta básica dos itens necessários e importantes ali para a vida das pessoas que estão desalojadas, que estão no abrigo, que estão desesperançadas e, às vezes, ouvindo o rádio, tendo acesso à informação, pelo menos pode-se dar um gancho de segurança, de esperança, de saber o que vai acontecer em relação ao amanhã. E eu faço uma reflexão aqui a respeito do rádio em Santa Catarina, fruto justamente desse episódio, porque 7 em cada 10 catarinenses ouvem rádio. Em Santa Catarina, 70% das pessoas ouvem rádio. E olha que curioso, nas últimas pesquisas da Acaerte, 66% dos catarinenses, nas últimas 24 horas, ouviram rádio. Porque 43% das pessoas em Santa Catarina ouvem rádio todos os dias. Todos os dias. E 87% das pessoas consideram o rádio essencial. Por quê? Porque o rádio tem consigo a credibilidade. Credibilidade.
porque ele tem apresentadores, tem profissionais que prezam pela sua credibilidade. Tem uma equipe editorial que apura, que checa as informações, porque o rádio investe em jornalismo e tem uma responsabilidade. Tem um CPF dos profissionais e tem um CNPJ das empresas, o que confere uma necessidade de responsabilidade, até porque a gente tem a quem recorrer em caso de inverdade, em caso, enfim, de algo que não seja adequado. E é por isso que em Santa Catarina, no topo da percepção, da confiabilidade e da credibilidade, está justamente o veículo rádio e televisão. Rádio e televisão em Santa Catarina tem muito mais percepção de credibilidade da sociedade que outros meios, como a internet e as redes sociais. E eu destaco aqui a Caerte, eu destaco aqui as rádios e televisões de Santa Catarina. Em Santa Catarina nós temos 260 emissoras de rádio, 24 emissoras de televisão, e realmente há, de fato, uma importância no nosso estado em termos de credibilidade, em termos de comprometimento comunitário. Então, o rádio, com certeza, está mais do que nunca presente na vida das pessoas, com credibilidade e com relevância. E eu fecho aqui com um testemunho pessoal. Eu trabalhei muitos anos em rádio, trabalho há muitos anos em rádio, fiz as contas esses dias e até fiquei surpreso, são 25 anos já de trabalho profissional meu em rádio. E aí eu lembro de uma história. Eu estava conduzindo um programa que eu apresentava, era um programa comunitário, na hora do almoço, quando uma tromba da água gerou uma inundação em Blumenau e, a partir dali, aconteceu uma enchente. E a equipe que estava na rádio naquele dia, a gente acabou emendando uma cobertura de solidariedade e nós ficamos 3 dias e 3 noites lá na rádio, ao vivo, né, sem ninguém estar preparado para aquilo, né, e ficamos ali 3 dias e 3 noites no ar. Quando a gente percebeu, a gente estava ilhado, e aí nos chegavam os alimentos e água de canoa, e a gente ali, com as nossas famílias em casas, mais firmes e fortes, né, numa comunicação amiga, né, trazendo utilidade pública, trazendo esperança para as pessoas. E quando as coisas estavam normalizando, já era a 3ª noite, a 3ª madrugada que nós estávamos ali, deputado Altair, e aí tocou o telefone, e aí uma senhora, deputado Emerson, deputado Marquito, ela era de madrugada e a gente estava terminando para encerrar ali a programação, porque as coisas estavam se normalizando, e ela falou que ela era de fora, ela estava em Blumenau há pouco tempo, e ela nunca tinha passado por aquilo na vida dela, enchente, não sabia o que era aquilo, não imaginava o que era aquilo. Ela falou, por favor, não parem esse trabalho, porque vocês são a única companhia que eu tenho, né, é a segurança que eu tenho, é poder estar aqui ouvindo vocês e saber o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Por favor, não parem esse trabalho. E quantos relatos lá naquela ocasião, né, de pessoas que estavam pela internet, por exemplo, acompanhando a rádio, porque moram na Alemanha, moram em outros países e queriam saber o que estava acontecendo com seus parentes em Blumenau. Então, eu ouvia a rádio de Blumenau em outros lugares do mundo para saber, né, se os seus parentes, se os seus amigos estavam em segurança e, inclusive, às vezes alguém de fora, né, ligava para a rádio, dizia o nome, né, do familiar, aí o familiar contatava a rádio, dizia, estou aqui, estou bem, e a gente fazia essa comunicação para as pessoas se sentirem ali acolhidas, amparadas. Então, eu trago esse testemunho pessoal, né, daquilo que a gente viveu, para demonstrar que também, né, além de tudo o que é necessário, mas num momento como esse, também a confiabilidade, a credibilidade, o amparo amigo, né, que um veículo muito próximo das pessoas, que é o rádio, ele também passa a ser um item importante aí da cesta básica, como eu disse, num momento como esse. Fica aqui, portanto, a nossa reflexão, a nossa fé, a nossa solidariedade, mas, acima de tudo, o nosso trabalho, né, em favor desse episódio tão triste aqui da história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Muito obrigado a todos. Feita a manifestação, deputado Napoleão Bernardes. Na sequência, deputado Altair Silva. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Meu bom dia, senhor presidente, deputado Padre Pedro Baldiceira. Quero saudar todos os deputados e deputadas aqui presentes, a todos os telespectadores da TV Assembleia Legislativa e também da Rádio Digital. Venho à tribuna aqui para falar de um trabalho, de uma ação da Comissão de Agricultura, deputado Sareta, em que todos nós que pertencemos à Comissão de Agricultura aprovamos recentemente um requerimento de autoria do deputado Oscar Gucci,
para que nós pudéssemos promover um debate na forma de audiências públicas em várias regiões de Santa Catarina, exatamente para discutir a melhor forma de que os produtores rurais possam utilizar as rodovias estaduais para atravessar a rodovia ou até mesmo trafegar pela rodovia nos períodos de colheita e período de plantio, ou seja, o transporte das máquinas agrícolas. Nós temos muito caso em várias regiões em que os produtores estão sendo proibidos, estão sendo multados, impedidos de atravessarem a rodovia ou até mesmo trafegar por uma distância curta as máquinas agrícolas nas rodovias estaduais e também nas federais. Pensando nisso, nós estamos realizando várias audiências públicas. Ontem ainda teve uma audiência pública lá em Papanduva, que foi um sucesso, conduzida pelo deputado Oscar Gultz, e nós já vimos trabalhando em conjunto com o gabinete do deputado Oscar, e em conjunto produzimos uma lei, né, aliás, um projeto de lei, e que demos entrada ontem aqui na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que pode ser aprimorado por este parlamento, porque entra em discussão, que estabelece medidas de amparo à circulação das máquinas agrícolas em Santa Catarina. Nós precisamos apoiar o nosso produtor rural. A própria Polícia Rodoviária, tanto estadual como federal, deve ser instrumento de apoio aos nossos produtores rurais, porque é através da produção que nós geramos as riquezas para o nosso país. É através da produção de alimentos que nós podemos fabricar ração, podemos produzir suíno, podemos produzir aves, exportar para mais de 160 países, e nós precisamos desse apoio. Por isso, apresentamos aqui a este Parlamento o projeto de lei número 214/2024, que trata exatamente que as rodovias estaduais, elas podem receber sinalizações indicando aquelas regiões em que mais atravessam ou trafegam máquinas agrícolas, identificando através de placas para que o motorista saiba que ele está passando por uma região que existe máquinas agrícolas atravessando ou de passagem por aquele trecho, para que nós possamos dar atenção aos nossos produtores rurais. E que os produtores também façam sinalizações, colocam os carros como barreiras, né, carros devidamente sinalizados, com um alerta ligado, para que ele demonstre que lá está atravessando uma colheitadeira ou está passando uma colheitadeira, e que nós precisamos dar esse apoio em todos os países. Quando se vê uma máquina agrícola precisando utilizar o trânsito, a primeira coisa que eles veem é uma atitude de reverência, porque sabe que lá está transportando o alimento, que lá está transportando o emprego, que lá estão as máquinas que ajudam a produzir o alimento para todos nós. Por isso, tenho certeza que esse parlamento vai apoiar essa iniciativa. Nós, da Comissão de Agricultura, todos os colegas, todos os parlamentares, vamos nos unir para dar esse apoio aos nossos produtores rurais, para que eles possam, em momentos que há necessidade, utilizar as nossas rodovias sem correr o risco de ser multado, penalizado e, em muitos casos, ter as suas máquinas apreendidas. Por isso, esse é o foco. A Comissão de Agricultura, todos nós estamos unidos para que a gente busque uma solução de apoio aos produtores em conjunto com as autoridades, ou seja, a Polícia Militar Estadual, em conjunto com a Polícia Militar Federal. Acho que ninguém quer punir o produtor, todos queremos apoiar. Então, precisamos adequar a legislação, já que o CONTRAN está demorando a normatizar a utilização de máquinas agrícolas, em momentos que ela precisa atravessar nas rodovias ou até mesmo trafegar. Então, vamos criar uma legislação aqui para que nós, em Santa Catarina, damos uma demonstração inequívoca que estamos do lado de quem trabalha, quem produz e quem gera emprego para o nosso país, que é o produtor rural. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade da fala
no dia de hoje. Feita a manifestação, deputado Altair Silva. Na sequência, deputado Marquito. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu quero, aqui nesse explicações pessoais, trazer um pouco do que nós decidimos e realizamos ontem na reunião da bancada da Grande Florianópolis, que é composta pelo deputado Camilo Martins, deputado Sérgio Guimarães e deputado Sérgio Mota, e eu estou coordenando a frente parlamentar, a bancada da Grande Florianópolis. Nós estamos já há um tempo realizando algumas ações, e ontem tivemos a reunião e tivemos uma análise realizada pelo secretário da comissão, o Valmir de Brito, que é o secretário da nossa comissão, que fez o levantamento de todas as rodovias estaduais que abrangem a Grande Florianópolis. Estas rodovias, ela foi apresentada, aquelas que estão em obras, aquelas que estão com ordem de serviço para iniciar obras, aquelas que estão em projeto de obras, e a apresentação, ela não tinha um cunho inicialmente de avaliação, apenas de a gente ter uma radiografia geral da situação viária de responsabilidade do governo do Estado na região da Grande Florianópolis. Todo mundo aqui sabe que a população dos municípios da região tem questionado sobre as rodovias SC 281, a 108 e outras rodovias, também as rodovias estaduais que cortam a cidade de Florianópolis, especialmente a ilha de Santa Catarina, a 400, 401, 402, 403, 405, 406, que certamente são temas recorrentes de questionamentos e de pedidos da população para melhorias e para garantias dessas obras. Nós encaminhamos duas questões. Uma primeira, nós faremos a bancada visitas in loco daquelas obras que estão sendo realizadas. Em segundo, nós encaminhamos de, na próxima reunião da bancada, que se reúne quinzenalmente, de chamar a Secretaria de Infraestrutura para nos dar um parecer sobre aquelas obras de infraestrutura que não avançam, ou que foram licitadas, mas que não iniciaram as obras, que foram orçadas, mas que não avançam para a abertura da licitação, e compreender, através da explicação da Secretaria de Infraestrutura, qual que é a situação real e concreta. Esse foi um primeiro ponto, a situação das rodovias estaduais na região da Grande Florianópolis. O segundo ponto foi uma conversa que nós tivemos aqui com o secretário de Transportes, com o ministro de Transportes do Governo Federal, com o Renan Filho, também com a NTT e com a Arteres, sobre a necessidade de obras complementares ao contrato de concessão que a Arteres tem na BR-101. E aí, os deputados que compõem a bancada foram ouvidos, foram consultados, e nós elencamos obras prioritárias, né? A primeira delas é uma passagem de contorno e pedestres e veículos num dos trechos agora da alça de contorno da BR-101, uma obra que já foi solicitada e que a gente incluiu. Também, obviamente, o túnel do Morro dos Cavalos. Nós também incluímos a construção da terceira faixa do trecho de Palhoça até o entroncamento da alça de acesso lá entre Biguaçu e Tijucas. Incluímos também a realização e a construção da faixa exclusiva de motocicletas na BR-101, nesse trecho administrado pela Arteres, e incluímos também uma ciclovia e pedestres, estrutura para pedestres, do trecho ali do pedágio, da praça de pedágio de Palhoça até a praça de pedágio em Tijucas. Então, nós tivemos
essa compreensão da importância, esses pontos estão levantados e eles estão vindo para o plenário através de uma moção de apelo que será encaminhada ao ministro Renan Filho, que é o ministro dos Transportes do governo federal, que esteve aqui em Florianópolis, que foi até a BR-101 e que solicitou uma consulta, inclusive, para esse parlamento, e nós assim realizamos através da bancada da Grande Florianópolis, e também para a NTT. E, por fim, nós também encaminhamos a realização de um seminário ou de uma atividade, não necessariamente um seminário, mas de uma reunião ampliada, sobre os 10 anos do PLAMUS, que é um plano de mobilidade urbana para a região da Grande Florianópolis. E um plano que foi construído há 10 anos atrás, através de profissionais muito qualificados, através de vários atores da sociedade, científica, institucional, e assim por diante, das comunidades também, mas que, na prática, tem dificuldades de avançar e não avança. Então, nós faremos uma atividade de avaliação desses 10 anos, entender quais foram os gargalos, o que levou à não realização e à implementação do PLAMUS, quais são os desafios, quais foram os atores de governança que tiveram dificuldades e que não executaram as suas responsabilidades, e, principalmente, nós discutirmos o TRIM, que é uma etapa do PLAMUS que diz respeito ao transporte integrado da região metropolitana de Florianópolis. E o TRIM ele é fundamental, porque ele apresenta, primeiro, que um sistema integrado intermunicipal. Segundo, ele apresenta a necessidade de faixas exclusivas para o transporte público coletivo. E terceiro, que ele apresenta uma relação entre os municípios, o governo do estado e as estruturas necessárias para que ele seja implementado. Nós temos informações que, pós-pandemia, o transporte público coletivo da Grande Florianópolis perdeu aí, ou teve uma evasão de usuários de um torno de mais de 30%. Isso é catastrófico diante da tarefa e das questões que nós precisamos enfrentar em relação à mobilidade urbana nessa região. E, principalmente, pela ausência de uma governança mais estabelecida e de um enfrentamento às obras necessárias para garantir transporte coletivo de massa em qualidade. Então, eu tenho a certeza que a bancada da Grande Florianópolis tem realizado um trabalho muito eficiente e muito dedicado com a composição desses 4 deputados, e que eu vou trazer aqui a cada reunião quinzenal, o relato e também a prestação de contas deste trabalho da nossa bancada. Agradeço o tempo e um bom dia a todos e todas. Feita a manifestação, deputado Marquito, assim com a sua manifestação, nós chegamos ao final da nossa sessão de hoje. Portanto, não tendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para o horário regimental na tarde de hoje. Está encerrada a presente sessão.